Olá a todos. Bom, hoje eu gostaria de falar sobre uma coisa que o pessoal discute muito na internet, que é sobre o tal do efeito borboleta, né? Como representado aqui nessa figura, a possibilidade de o bater de asas de uma borboleta gerar um furacão, um tornado do outro lado do mundo. Quem não ouviu falar dessa frase, né? Tem um filme sobre o tal do efeito borboleta. Agora vem uma pergunta. Vocês acham que isto aqui é verdade? O que você acha? Sim, é verdade. Olha que interessante. Isso aqui é verdade. Só que isso não é 100% correto da forma que é apresentado para as pessoas. Isso é uma verdade, mas não é uma verdade completa. Eu vou falar sobre a verdade completa. O que é o efeito borboleta, afinal de contas? Deixa eu deixar aqui. O efeito borboleta, ele não funciona no mundo físico, ok? Ele não está no mundo físico. Uma borboletinha batendo asa no Japão não vai gerar um furacão do outro lado do mundo. E também não vai gerar um furacão no Japão, e também não vai gerar um furacão onde quer que seja, nem perto da asa dela. Não vai gerar um furacão. Então, o que é o efeito borboleta, afinal de contas? Se ele existe, é real, e isso é fato, ele é real. O que é isso? O efeito borboleta fala sobre a imprecisão dos modelos matemáticos. Só isso. Ele não existe no mundo físico, ele existe no mundo matemático. Vocês já ouviram falar dos modelos matemáticos que a gente usa para fazer previsão meteorológica, para fazer previsão de clima, para fazer vários tipos de previsões? Pois bem, são esses modelos. O que é isso? Isso foi observado inicialmente em modelos meteorológicos, mas também é observado em vários outros tipos de modelo, onde você coloca uma condição inicial no modelo, ou seja, você diz assim, ó, o clima hoje está 25 graus, a temperatura agora está 25 graus, e com base nisso eu quero fazer uma estimativa da temperatura amanhã às 15 horas. Pronto. Aí você roda o modelo e dá um valor. Amanhã vai estar 17 graus. Vamos supor. Aí daqui uma hora você voltou do café, roda o mesmo modelo, com o mesmo valor, 25 graus agora, e ao invés de dar 17 graus, vai dar, por exemplo, 35. Ué, o software é o mesmo, certo? As condições iniciais são as mesmas. Então, por que o modelo apresenta resultados tão diferentes se eu rodo o modelo agora ou daqui uma hora? O que aconteceu com o computador? Ele está errando as contas? E a resposta é não. O que acontece é o seguinte, quando você tem modelos muito grandes, com dimensões muito grandes, a gente representa variáveis desse modelo com uma precisão específica, em geral 6 casas depois da vírgula, ou até 15 casas depois da vírgula, se você usar um número que se chama float, ou double, é o que a gente usa em programação. E você não vai acreditar, mas quando você colocou 25 graus no seu modelo, você quis dizer o seguinte, 25.0000000. Depois desse sétimo zero aqui, existe lixo. Por exemplo, 952. O computador ele só tem precisão até aqui, 7 dígitos. No caso de um ponto flutuante float. Então, os outros dígitos que existem, eles são lixo, eles variam, eles flutuam. Então, se o seu computador esquentar um pouquinho, esses números aqui do final, depois do sétimo, do sexto ou sétimo, depende das condições do computador, sexto ou sétimo dígito depois da vírgula, esses números aqui para trás, o oitavo dígito, nono, décimo dígito, ele vai flutuar, o valor vai flutuar. Depende da temperatura do computador, depende de tudo, depende do humor do computador. Então, quando você colocou 25 graus, de uma hora para outra, a oitava casa, a nona casa depois da vírgula vai mudar. E você roda o modelo em momentos diferentes e, por incrível que pareça, o resultado é diferente.
por causa dessa pequena variação. E essa pequena variação é tão ridícula, que se você usar 15 casas depois da vírgula, que é o máximo que a gente usa em programação em C, por exemplo, se você tiver uma variação na 16ª casa, o modelo também vai dar resultados diferentes de uma hora para outra. Então, por causa da imprecisão matemática dos nossos modelos computacionais, a gente vê respostas diferentes nos modelos, nesses modelos matemáticos. Mas isso não quer dizer que no mundo físico funciona assim, ou seja, não quer dizer que no mundo físico uma borboleta bateu a asa e vai gerar um furacão de verdade. Mas no modelo matemático que a gente usa, um bater de asas de uma borboleta vai gerar um furacão em outro lugar. Por causa da falta de precisão. Principalmente se a nossa matriz de dados for muito grande. E se a nossa matriz de previsão for muito grande. Então, para vocês verem, a ciência ela tem imprecisões, né? Os nossos modelos matemáticos têm imprecisões. E é por isso que o mais importante num estudo científico de verdade é calcular qual que é o erro. Qual que é o erro gerado pela precisão e até mesmo pelo erro que tem já nos dados de entrada, ou seja, aquele 25 graus que não era 25, podia ser 24,9, alguma coisa do tipo. Então, esse tipo de análise que a gente faz se chama análise de sensibilidade do modelo. A gente troca um pouquinho os parâmetros iniciais para ver se a gente não está tendo um efeito borboleta dentro do modelo matemático. Só que no mundo físico isso não existe. O que existe é no mundo da matemática, dentro dos programas de computadores, mas, bom, de verdade mesmo aqui a gente não vai ver isso. Uma borboleta nunca vai gerar um furacão ou qualquer coisa do tipo. Isso é papo furado. Bom, por hoje é isso. Obrigado. Ganhe dinheiro com a sua internet. Cadastre-se no Honey Game e comece com $3 com o primeiro link que eu vou deixar aqui na descrição.